Amém? Gente, antes de tudo, eu quero fazer um agradecimento aqui. Queria agradecer à igreja por estar me recebendo. Queria agradecer o convite da JNI de Osasco. Queria agradecer o convite do pastor Júnior, que eu tenho muito amor, muito carinho. Você sabe disso, né, pastor? Você sabe disso. Porque, para mim, é sempre uma honra e um privilégio poder estar compartilhando da palavra de Deus, né? É uma responsabilidade. Eu confesso que eu vim aqui tremendo no meu coração, literalmente, porque esse tema de hoje foi um dos temas mais difíceis que me deram para pregar, gente. Eu falei isso para o pastor Júnior, inclusive. Eu falei assim, meu Deus, eu tive que ficar uns 3 dias ali só tentando entender o que estava escrito. Mas o Senhor falou muito ao meu coração e, para mim, é uma honra muito grande poder compartilhar com as pessoas e com a igreja aquilo que Deus tem compartilhado ao meu coração também, porque, no fundo, é tudo sobre Jesus, né? É tudo sobre Jesus e Jesus é maravilhoso. E eu espero que você possa ser levado a admirar a beleza e a grandeza de Deus nessa noite, amém? Vamos lá, juntos, abrir a Bíblia, então? Gente, tem alguns combinados aqui, hein? Principalmente para a galera mais jovem e para os adolescentes, tá? Quando eu fizer algumas perguntas para vocês, vocês não me deixam no vácuo, tá bom? Quando eu conversar com vocês, vocês conversam comigo também, beleza? Beleza. Tá bom? Então tá bom. Vamos abrir as Bíblias nossas lá em Gênesis. Comecinho de tudo. Gente, alguém tá marcando o horário aí? Falaram para mim que ia ter uma plaquinha. Me ajuda aí, de verdade. Eu preciso dessa placa, tá? Obrigada. Vai que eu me animo aqui, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou chamar aqui um jovem cheio de Jesus aqui para vir falar. Quem topa esse desafio de ler aqui para mim os 2 versículos? Se não vier por pura e espontânea vontade, vem, meu querido. Eu chamo. Lê para a gente, então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Faz com a máscara aí, porque... Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém. Vou ler aqui de novo, gente, que eu quero que vocês guardem bem essa palavra, tá bom? No princípio, vou ler da minha versão aqui, que é a nova versão transformadora. Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Senhor Jesus, Deus, essa é a sua palavra, Pai. Espírito Santo, essa é a sua palavra, Deus. E o que eu te peço, Espírito Santo, é que o Senhor faça aquilo que nenhum homem ou mulher pode fazer, Pai. Que o Senhor nos convença de quem o Senhor é, Deus. Que o Senhor nos convença da sua beleza, da sua grandeza, Pai, da sua santidade, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de se mover no nosso coração, Deus. Que o Senhor fale ao coração desses jovens, Deus, desses adolescentes, desses meninos e dessas meninas, Pai. E que, no nome de Jesus, eles sejam movidos pela ação do teu poder. Amém. Amém. Gente, vamos pensar aqui comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, certo? Eu quero que vocês imaginem, tipo assim, um vazio, tudo escuro, tá? Cientistas dizem que o universo está num vácuo aí, todo escuro. Então, pensa, tem a escuridão, beleza? E aí, no meio dessa escuridão, a gente tem o ser supremo de todo o universo, que é Deus. E Deus vem no meio dessa escuridão, sabe? Que não tem nada, no meio do nada. E Ele faz surgir as coisas do nada. Ele vai lá e Ele começa, pelo seu poder, por aquilo que emana de si, porque Ele é a própria vida e traz à existência as coisas que não existiam. E aí, nessa que Ele começa a trazer à existência, Ele começa a pairar e ver, admirar aquilo que Ele está trazendo à existência. Vocês estão conseguindo entrar nessa vibe comigo? Eu preciso que vocês viajem comigo, viu? Para vocês estarem por dentro, tá? A gente lê esses 2 versículos e a gente acha que são tipo coisas muito simples, né? Mas a verdade é que, se você for parar para ler bem o livro de Gênesis, o livro traz verdades sobre Deus que são muito mais profundas do que uma simples leitura de 5 minutos, que às vezes a gente bate o olho e passa despercebido, né?
O que esses dois versículos estão falando para a gente é o seguinte. Eles estão partindo do primeiro pressuposto de que Deus é o autor da vida. E essa é uma verdade que muitas vezes a gente se esquece, gente. Porque no mundo onde em dia a gente questiona a existência das coisas, onde a gente questiona de onde vieram as coisas, a Bíblia está nos lembrando o seguinte: existe um autor da vida. Os seres humanos não são capazes de trazer do nada a existência e dar a vida a algo. Por exemplo, se você quer plantar uma árvore porque você, sei lá, gosta de jardinagem, você vai trazer a semente do nada? Não. Você não tem essa competência, certo? O único jeito de você plantar uma árvore é você pegar a semente de um fruto que já existe. Até mesmo para os seres humanos se reproduzir, gente. Tem que sair uma célula do pai e uma célula da mãe. Ninguém vai botar uma criança assim do nada. Aí, deixa eu botar aqui no laboratório. E mesmo no laboratório é pegando a célula do pai e da mãe, entendeu? Agora, Deus, ele é aquele que traz à existência as coisas que não existem. E isso só é possível porque Deus, ele é a força vital de toda a existência humana, de todo esse universo. Deus está aqui, sustentando o universo em suas mãos. É Ele que faz tudo girar e acontecer do jeito que acontece. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele é soberano e supremo sobre todas as coisas. E se a gente quer falar sobre o Espírito Santo de Deus, se a gente quer falar sobre qualquer verdade que diz respeito a Deus, a gente tem que partir dos pressupostos inicial. Deus é soberano sobre todas as coisas. Se eu saio de qualquer outro pressuposto, se eu saio de qualquer outra coisa, eu não vou chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Eu tenho que sair... O ponto de partida de tudo sempre é: Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus é aquele que traz à existência coisas que são inexistentes. Só que aí, nessa cena, a gente tem ali, né, um vazio. Deus foi lá e trouxe à existência as coisas, né? Vai pensando comigo aí. Vocês que gostam de filme da Marvel, eu amo filme da Marvel. Aí pensa assim, tipo... Tô viajando aqui, tá, gente? É bem paráfrase. Por favor, não falem que a Daniela disse que isso é verdade absoluta. Porque eu não quero ser chamada de herética por nenhum lugar aí, viu? Mas pensa assim comigo, vai. Deus tá lá trazendo as coisas. Tum, tum. Aí vem aquelas luzes, explosão, não sei o quê, entendeu? Bem aquela coisa cinematográfica, certo? Só que aí tem o versículo 2, que diz o seguinte, que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava, se movia sobre a superfície das águas. O que o Espírito Santo estava fazendo ali? Você já se perguntou isso? Tipo assim, se a terra era sem forma e vazia, o que Deus estava fazendo ali? Por que ele estava pairando sobre as águas? O que esse versículo está aqui? O que isso está querendo dizer? E aí, a gente vai cair no segundo ponto muito importante, que é o seguinte... É literalmente como se Deus ele tivesse, assim, pensando numa receita de bolo. Vocês conseguem pensar comigo? Para você fazer um bolo, você tem que ter ingredientes. Vai, me diz aí um ingrediente que tem que ter no bolo. Farinha, o que mais? Ovo, eu tenho que ter leite, fermento, né? Se você quer fazer um bolo de cenoura, tem que ter cenoura ralada, né? Aí o que acontece? Aí esses ingredientes não existiam. Deus foi lá e trouxe esses ingredientes à existência, certo? Puf! Ele trouxe esses ingredientes à existência. Mas isso é um bolo? Não. Então Deus está ali criando o universo, ele traz literalmente a matéria do universo na existência. Está trazendo os átomos, os prótons, os nêutrons, a galera da física aí que gosta disso, está trazendo tudo isso à existência. Só que isso é como se fossem vários ingredientes separados, correto? Eu preciso fazer o quê? Eu tenho que misturar, né? Como que eu faço um bolo? Eu vou lá, misturo os ingredientes, bato, ponho na forma, deixo ficar prontinho, etc., né? E com Deus não é diferente. Olha só, Deus foi lá e trouxe à existência essas coisas, certo? E aí a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito de Deus pairava, ele se movia sobre a superfície das águas. Se a gente pega esse verbo, se mover, no original, né? Em hebraico é ruá. Em grego, o pastor Júnior me falou que é pneumá. E é mesmo, ele estava certo, viu, gente? É uma pessoa muito estudada. E sabe o que esse verbo está querendo dizer? Ele está dizendo sobre uma ação muito específica do Espírito Santo. Ele está falando assim, que é como se Deus estivesse soprando ali a sua vida e se movendo
trazendo ordem, trazendo vida, trazendo coisas que são possíveis só pelo poder dele. Então, você sabe por que o Espírito Santo de Deus estava se movendo ali sobre as águas? O primeiro motivo para ele estar se movendo ali sobre as águas é o seguinte, é que ele está pegando toda essa matéria que está sem vida, que está sem forma, e ele, com as suas próprias mãos, está moldando cada coisa. É como se estivesse assim, ó, aí depois a gente vai vendo mais para frente, em Gênesis, né, quando Deus vai lá e cria os luminares, cria a luz, cria a luz primeiro, depois os luminares, enfim, né? Falei na ordem errada, mas vocês sabem a música do Diante do Trono, que eu sei. Depois vocês lembram e cantam para pegar a ordem certa. Mas é como se Deus tivesse, para cada momento que ele está criando cada coisa, não é assim, ele está falando e as coisas estão acontecendo. Ele está falando, mas ele está fazendo com as suas mãos as coisas acontecerem, entendeu? Deus está ali ordenando a vida. Então, o primeiro momento, a primeira razão para o Espírito Santo de Deus estar ali, pairando sobre as águas, é porque ele está pegando toda essa matéria que ele criou e está juntando, porque ele vai ordenar a vida. E aí, eu vou te dar um exemplo prático disso. Quem aqui está no ensino médio ou se formou faz pouco tempo no ensino médio? Levanta a mão. Ok. Quando você estuda física, você sabe que existem leis naturais para a física acontecer, certo? Lei de Newton, lei da gravidade, correto? Vocês não estão me deixando mentir, correto, gente? Vai, falei para mim. Muito bem! Isso aí, galera. Então, e o que acontece? Vamos pensar aqui no universo, entendeu? A gente vai lá e tem um sistema solar. A gente sabe que em números astronômicos, se a Terra ela é posicionada um pouquinho mais para um outro lado do que para o outro, eu não tenho a situação perfeita para existir vida. Se o Júpiter é colocado um pouquinho mais para o lado do que para o outro, sabe o que acontece? A Terra se torna um alvo fácil para chegar um monte de asteroides aqui, entendeu? Se o nosso Sol está um pouquinho mais afastado do que ele está de nós agora, a gente morre congelado. Tudo é milimetricamente pensado e sustentado para que haja vida. Vamos pensar agora num bebê dentro da barriga da sua mãe. Você sabe quantos trabalhos ali que estão acontecendo dentro do corpo da mãe para que aquela vida seja sustentada? Como que pode, gente, do nada, sabe, ali surgir um coração que bate quando você não tem nem barriga direito? Ali tem uma vida. E você sabe por quê? Porque essas leis foram estabelecidas pelo autor da vida. E elas estão o tempo todo acontecendo. E muitas vezes a gente precisa se lembrar, sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade que a gente está muito no automático, a gente esquece de agradecer a Deus pelo ar que a gente respira. Esse ar que está entrando nos meus e nos seus pulmões só estão entrando porque Deus estabeleceu uma lei natural. E por causa dessa lei, por causa dessa ordenança que o Espírito de Deus começou lá na eternidade, é que eu e você estamos vivos. Você parou para agradecer a Deus pela sua vida hoje? Pelo fato de você estar vivo? Pelo fato de eu estar viva também, de nós estarmos vivos? Quantas vezes que a gente agradeceu a Deus pelo sol que bate na nossa janela de manhã? O sol, gente. Olha que coisa simples. A natureza manifesta a grandeza de Deus. Quantas vezes que a gente parou para observar e contemplar isso? E aí, essa é a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Ele está trazendo a vida, ele está ordenando a vida para que tudo isso, assim, aconteça da maneira como ele quer. Mas você sabe qual que é a segunda coisa que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui? É o seguinte. Ele está enchendo a criação de Deus com a sua presença e o seu caráter. E você sabe por que Deus está fazendo isso? E agora eu vou apertar um pouquinho aqui o cerco para a gente, tá? Quero levar que vocês prestem muita atenção nisso, gente, de verdade. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nesse princípio aqui agora, porque isso vai mudar, inclusive, a maneira como você enxerga a sua fé em Jesus. O motivo da criação de Deus é a manifestação do próprio Deus.
A razão de Deus ter criado todas as coisas é porque Ele queria encher essa criação, essa terra com a sua presença, com a sua glória, com o seu caráter, com quem Ele é, com a soberania dEle. Entendeu? Primeiro momento é sobre o Senhor Jesus. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já cansei de ver pregações que pegam esse contexto e muitas vezes vão lá e colocam o homem como a razão principal da criação de Deus. E veja bem, eu não vou julgar a intenção da pessoa que falou isso. Eu não vim aqui para isso, de maneira alguma, entendeu? Mas eu vim aqui para lembrar a nossa geração de uma coisa. Nós não somos a principal razão da nossa própria existência. Porque no momento que eu entendo que eu sou a principal razão da minha própria existência, eu vivo num limbo e no vazio, eu vivo no caos. Eu não encontro sentido e propósito para mim mesmo. E sabe por que a gente não pode cair nessa mentira? Porque essa mentira nos afasta da principal razão da nossa existência, que é o próprio Deus. Deus criou essa criação, Deus criou a natureza, Deus criou eu e você, porque Ele quer manifestar quem Ele é. Ele quer encher a terra da sua glória. Ele quer manifestar o seu caráter. Ele quer encher a terra da sua presença. E isso é grande, gente. Isso é grande. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é belo. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Ele é supremo. Ele é autor da vida. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Santo dos Santos. Não existe ninguém mais lindo e belo do que o autor da vida. Não existe ninguém perfeito em amor e compaixão que nem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, Ele quer nos encher com quem Ele é. Ele quer nos encher do teu espírito e Ele quer encher a terra da presença dEle. E aí, desde o princípio, a gente vê que a missão de Deus sempre foi encher a terra da sua presença. Aí, mais para frente, ali na criação, a gente vai vendo Deus lá criando tudo, fazendo Adão e Eva e tal, não sei o quê. Aí ele vai lá e fala o quê sobre o homem? Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Sabe por que Deus quis fazer a gente a imagem e semelhança dele? Porque Ele queria nos encher com o caráter dele. E Ele foi lá e falou para o homem e para a mulher, ó, cresçam e se multipliquem. Ou seja, tá vendo essa terra aqui? Façam mais pessoas a minha imagem e a minha semelhança, cheios de quem eu sou. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Essa sempre foi a missão de Deus. E essa não deixou de ser a missão de Deus. Sabe por quê? Porque é o seguinte, depois, bem mais para frente ali na criação, a gente vai vendo que quando Deus foi lá, do meio do caos, Ele trouxe a vida, Ele trouxe as coisas da existência, Ele foi lá e ordenou a vida, Ele criou tudo, Deus também estabeleceu leis morais, certo? Então, Deus não estabeleceu só as leis de Newton, Deus não estabeleceu só as leis da gravidade, Deus não estabeleceu só as leis de como que vêm os nenéns. Deus estabeleceu também a lei do que é justiça, do que é verdade, do que é belo, né? E aí, o homem foi lá e, infelizmente, abriu a brecha para um novo caos. E que caos que é esse? O caos do pecado. No momento que o homem foi levado a se enxergar como o centro da criação, ele se afastou de quem realmente era o centro da criação, que é o Senhor, que é Jesus Cristo. E, nesse momento, ele foi lá e se afastou de tudo aquilo que era justo, de tudo aquilo que era verdade, de tudo aquilo que era belo. Mas sabe que eu vou te falar uma coisa? Sabe qual que é a prova de que Deus, Ele não está alheio a ser a criação e que Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas? Vamos pegar aqui, gente, você... Mesmo sabendo aí um monte de gente que... A gente vive num mundo que tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, certo? Muitas pessoas aí que são descrentes, correto? Mas como que é possível uma pessoa, mesmo sendo descrente, no momento que eu vou lá e eu tenho uma tragédia que nem a gente teve lá em Brumadinho, essas pessoas se unirem para querer ajudar o próximo? Você acha que é porque elas são boazinhas? Não, porque a Bíblia fala que a gente tem um pecado no nosso coração, a depravação está no nosso coração. Mas você sabe por quê? Porque Deus não deixou em absoluto aquilo que era dele sumir da humanidade.
porque Ele é soberano. Não é porque eu e você somos bons. Não é porque eu e você, nós somos legais. Ou porque a gente nunca fez nada de errado. É porque Ele é soberano. E Ele permitiu que traços da manifestação de quem Ele é continuassem no meio de nós. Só que Deus, não satisfeito com isso, Ele quer restaurar plenamente essa imagem dEle perdida em nós. Então, o que Ele faz? No meio de todo o caos, no meio de toda a tragédia, no meio do momento em que a gente é levado a acreditar em mentiras e se afastar de quem Deus é, Deus, em sua soberania, se faz homem, vem até essa terra, encarna como eu e você, se faz miserável, o autor do universo, o Criador de todas as coisas, se faz pó, vem como um bebê, vive como um homem, que nem cada um de nós. E Ele restaura aquela aliança que havia sido perdida. E Ele nos dá uma promessa de que Ele enviaria o seu Espírito e que o seu Espírito ordenaria de novo o caráter de Cristo em nós. Que nada mais é do que a santificação. Você quer saber o que é a santificação do Espírito Santo? É Ele ordenando, trazendo de novo o caráter de Cristo em nós. Essa é a primeira ação que o Espírito Santo quer fazer em mim e você hoje. Espera aí, rapidinho, gente. Bebe uma água, estou ficando rouca. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu fugi um pouco daquilo que eu estava pensando em falar inicialmente. Mas existe uma razão de eu estar tocando aqui nesse assunto. A primeira obra que o Espírito quer operar no nosso coração é nos convencer de quem Ele é, nos convencer do nosso pecado, nos convencer que nós nos afastamos de Deus e nos convencer de quem Jesus Cristo é. E sabe por que muitas vezes a gente continua insistindo na nossa vida que a gente sabe que não agrada a Deus? Na nossa vida, de muitas vezes se esconder atrás de vídeos na internet que a gente sabe que são vídeos que não agradam a Deus? Ou muitas vezes a gente se esconder atrás da nossa capa de religiosidade, de a gente chegar aqui e fazer um monte de coisa. Fiz um monte de coisa para a igreja, olha como eu sou bom. Olha aqui, Senhor, como eu faço coisa para você. E muitas vezes a gente se esconde atrás disso, a gente não entende por que a gente persiste no nosso erro e no nosso pecado. E sabe por quê? Porque você ainda não entendeu quem Deus é e quem você é. Enquanto você não entender quem você é e quem Deus é, você não vai viver da maneira como Deus quer que você viva. E qual que é a maneira que Deus quer que você viva? Que você viva reconhecendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. E que Ele quer restaurar o caráter de Cristo em mim e em você. E aí a gente fica se enganando. A gente fica achando que a gente é crente. A gente fica achando que a gente é bom. Quando a Bíblia fala o seguinte, que não, a gente não é bom. A única coisa boa que existe em nós é aquilo que Deus colocou. Que foi perdido pelo pecado, mas porque Ele é soberano, Ele foi lá e quer restaurar isso em mim e em você. E aí, Deus está querendo, bater na sua porta, querendo te trazer a redenção e a salvação em Jesus Cristo. Só que a gente, no nosso orgulho, se esconde atrás disso. Mas sabe o que eu vou te convidar nessa noite? Permita que o Espírito abra a porta do seu coração e te constranja para que você entenda quem Ele é e quem você é diante dEle. Porque quando a gente entende o quão pequeno nós somos, a gente consegue entender o quão grande Deus é e, finalmente, a gente entende quão gracioso Ele é. E aí, o segundo caos que Deus está aí ordenando, né? Que é esse caos que muitas vezes a gente tem vivido fora aqui de nós. Muitas vezes você é uma pessoa que realmente reconheceu Jesus, é uma pessoa que foi lá, que realmente, né, o Espírito Santo está ali trabalhando com você está buscando, santificando, né, e tal. Só que ainda você está vendo muita coisa bagunçada, né? Eu vou dar um exemplo, essa pandemia. O quanto que essa pandemia nos pegou de jeito, certo? Quanto que essa pandemia fez com que muitas igrejas passassem por momentos difíceis. Mas eu queria te lembrar o seguinte,
Da mesma forma que Deus agiu ativamente ali na criação de todas as coisas, Ele continua agindo na nossa história. E Ele continua se movendo. E sabe qual é o maior prazer, o maior prazer de Deus de se mover nessa terra? É através da sua igreja. É através de mim e de você. E eu vou dar um exemplo disso. Eu vou trazer um testemunho bem breve de um exemplo para você entender, que foi o dia que eu vi o mover de Deus. Eu trabalho numa agência missionária, muitos de vocês sabem, certo? Que atua lá no Alto Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo. E aí o que acontece? A gente estava tentando assistir várias famílias, entre as famílias que a gente trabalha. E quando você se depara com essas realidades, você é muito confrontado. Você se questiona muitas vezes onde Deus está. E comigo não foi diferente. Eu estava vendo realidades muito chocantes, que eu falei assim, Deus, e aí? Eu sei que o Senhor é soberano, mas assim, não está aparecendo agora, sabe? Está difícil, Senhor. E aí Deus foi lá e me lembrou de uma coisa. A gente tinha atendido todas as famílias que a gente tinha que atender com cesta básica, que estavam com situação de fome. Sobrou uma cesta básica na picape. Mas aí a gente tinha que voltar para a ONG, né? Para onde a gente saiu, para onde a gente estava fazendo atendimento. Pegamos uma estrada diferente daquela que estávamos acostumados a pegar. Meu chefe, o pastor Marcelo, vai lá e encontra uma casa totalmente diferente. Ele vai lá e fala assim, vamos bater naquela casa? Ok. Lá foi ele bater naquela casa. Era uma família nova que tinha chegado naquela cidade. A mãe tinha acabado de ser abandonada pelo pai, pelo marido, e ela estava com 2 filhos pequenos. Não tinha nada na geladeira deles. Nada. Aí o pastor Marcelo foi lá, olhou para a picape com aquela cesta básica e ele falou, eu entendi por que a gente está aqui. Deus nos mandou para cá. Pegou a cesta básica e entregou para aquela família. Sabe qual foi a fala da mãe? Ela não pensou 2 vezes. Ela olhou para a cara do pastor e falou assim, o Senhor Jesus que mandou você aqui. Aquela mulher não é crente. Aquela mulher não é crente. E ela olhou na cara de um missionário, ela falou assim, o Senhor Jesus mandou você aqui. Ela reconheceu que mesmo na miséria, Deus não está ausente. Deus continua se movendo. A pandemia está um caos? Talvez você esteja passando por um caos por conta dessa pandemia, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Você está no deserto, está todo mundo aí apavorado. Deus não está alheio a esse caos. Deus continua presente. E muitas vezes a gente precisa estar nesses momentos de maior aflição, sabe? Para a gente reconhecer que o mesmo Deus que desde a eternidade, que estava ordenando o caos, trazendo a existência, se fazendo grande, movendo as coisas para que a sua glória resplandecesse, Ele continua fazendo isso hoje. Ele fez isso lá no meio do mato, com um bando de gente lá, pobre, sabe? Totalmente esquecida pela sociedade. Ele foi lá e lembrou aquela mulher, olha, eu continuo me movendo. Ele continua fazendo isso no meio de quantos profissionais, de quantas pessoas aí que estão se empenhando. Né? A Carol, que trabalha no hospital. Você é agente de Deus, Carol. Entendeu? O Senhor continua se movendo. E o que eu queria que vocês guardassem essa noite é o seguinte. Deus está querendo operar no caos do seu coração. O primeiro caos que Deus quer operar é o caos do seu coração. É o caos do pecado. É o caos daquilo que nos afasta de Deus. E o segundo caos que Deus está querendo operar em nós é o caos de que Ele não quer ver a sua igreja parada. O reino de Deus continua se movendo. O reino de Deus continua se expandindo. O Espírito Santo continua operando e Ele vai fazer o seu nome glorificado em toda a terra. E Ele está convidando eu e você para fazermos parte disso. Cabe a nós nos posicionarmos e nos permitirmos sermos usados por Ele. Deus está fazendo isso. Deus não ia deixar de assistir aquela senhora, entendeu? Se eu não estivesse ali.
Ele assistiu apesar de mim, mas porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, Ele estendeu esse convite a mim e a você. E Ele está nos convidando hoje. Quais são os caos aqui nesse bairro que Deus está querendo que a igreja se mova? Quais são os caos da sua realidade, da sua escola, da sua família, que Deus está querendo que você se mova? Você acha que seu pai e sua mãe vão se converter? Assim, sem você lá, clamando pela vida deles diante de Deus? E não é porque Deus não pode fazê-los reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador, mas é porque Ele quer te usar. Ele está querendo que você dobre o seu joelho diante do Senhor. Deus está querendo operar esses 2 milagres em nós nessa noite. E eu queria convidar você realmente, sabe, para a gente poder orar diante disso. Para a gente poder, primeiro, reconhecer quem Deus é. Reconhecer a grandeza e a soberania dEle. Reconhecer que a razão de nós estarmos aqui é Ele. E nos movermos em direção ao mover do Espírito. Para fechar com tudo, existe uma frase muito linda de uma missionária que eu admiro muito, que ela vive falando assim, de todas as orações que eu fiz, a oração que Deus mais tem me respondido é essa. Senhor, não me deixa estar de fora do mover que o Senhor está fazendo nesse mundo. Deus está se movendo. E Ele está estendendo o convite a nós, para fazermos parte desse movimento do Espírito dEle. E eu queria orar com você. Abaixa aí essa cabeça, vou estar orando com vocês agora. Amém? Eu não vou fazer um apelo para virem aqui. Pode? Tá bom. Vamos aí, né? Eu vou fazer um apelo para vocês virem aqui, não tem problema. Vamos orar, então. Mas, assim, eu queria que você pensasse e refletisse mesmo sobre tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, Senhor, nós somos tão pequenos, Jesus. A Tua palavra, Deus, diz que nós carregamos em nós um tesouro, Deus, e nós somos como vasos de barro, Pai. Nós somos tão pequenos diante do Senhor, Deus, e que eu quero te pedir neste momento, Pai, é que, mesmo na nossa pequenez, Deus, o Senhor possa estar operando o Seu milagre em nós, Jesus. Deus, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor transforme quem nós somos, Deus. Deus, que o Senhor possa estar trazendo salvação nessa noite, Jesus. A cada um de nós aqui, Deus, que muitas vezes temos nos enganado, achando que nós te conhecemos, Deus, quando na verdade nós não te conhecemos, Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, Espírito Santo. E operando o milagre da salvação no meio de nós, Deus. Não existe ninguém que possa nos convencer, Pai, de quem Jesus Cristo é, se não é o Teu Espírito, Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar trazendo esse convencimento para o nosso coração nessa noite, Jesus. E, Deus, eu quero te pedir de maneira especial, Pai, que o Senhor possa estar se movendo no nosso meio, Deus, em direção, Pai, à expansão do Seu reino, Jesus. Desde o princípio, Deus, o Senhor queria encher essa terra com a Sua presença, Pai, com a Sua glória, Deus, e o Senhor achou por bem fazer isso por meio da Sua igreja, Pai. E o que eu te peço, Deus, enche essa igreja com Teu Espírito Santo, Deus. Enche essa juventude com Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor levante aqui nesse meio meninos e meninas, jovens, Deus, pessoas, homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que proclamem quem o Senhor é, Deus. Que exerçam, Pai, a Sua justiça. Que exerçam, Deus, a Sua compaixão. Que sejam agentes do Senhor onde eles estiverem, Pai. E no nome de Jesus, Deus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor incendeie os nossos corações, Pai, com a chama que só o Senhor pode colocar, Deus. Que o Senhor encha os nossos corações com as coisas que vêm de Ti, Pai. Com os desejos pelas coisas do Senhor, Jesus. E que nós possamos, Deus, viver pela manifestação da Sua glória, Pai. Para que o Senhor seja glorificado entre todos os povos, Deus. Nos leve, Pai, a nos movermos aonde o Senhor está indo e não nos deixe estar de fora, Deus, daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
Se de alguma forma essa palavra falou com você nessa noite, eu queria que você viesse aqui. Eu vou pedir para o pastor Júnior também estar fazendo uma oração nesse momento, amém? Se você é essa pessoa que quer ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus para que Ele possa te usar e movê-lo aonde Ele deseja, vem cá, eu quero orar com você. Porque esse é um clamor do meu coração também. Esse é um clamor do meu coração também. E eu tenho orado muito para que jovens e meninos e meninas possam ser esse agente de mover do Espírito Santo de Deus no meio dessa geração.